Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Brazilian Dev, meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é mais um vídeo da série Python Essencial. Nesse vídeo a gente vai falar sobre listas. Listas são o quê? São estruturas de dados que são usadas para armazenar vários itens e uma única variável. Então, suponhamos que a gente tenha uma variável chamada comida e dentro dessa variável a gente tem uma string com uma comida, né? Vou botar aqui hambúrguer, bem saudável. E vamos supor que eu queira colocar mais de uma comida dentro dessa variável. Não dá para fazer, né? Não dá para fazer colocando outras comidas aqui, por exemplo, colocar pizza, colocar aqui, sei lá, feijão, colocar arroz. Ficaria estranho, né? Não é uma lista, na verdade. Você tem uma string, né? Com vários nomes dentro dessa string, mas não é uma lista de verdade. Como é que a gente faz? Que notação a gente utiliza? A gente pode manter assim, a gente só vai mudar uma coisa aqui. Ao invés de deixar assim a string, a gente vai colocar em volta dela, em torno dessa string, colchetes. Então, colchete no início e colchete no fim, fechando. Agora a gente tem uma lista. E dentro dessa lista a gente pode colocar várias outras strings separadas por vírgula. E aí eu posso colocar aqui uma outra comida, eu posso colocar aqui, sei lá, sushi. Posso colocar aqui macarrão. Colocar mais o que aqui? Colocar pizza. Beleza, 4 tipos de comida, eu poderia colocar mais. E agora a gente tem uma lista. Essa é a anotação de lista. Para a gente ver essa lista no terminal, colocar aqui comida. Colocar print, né? Print, comida. E vai aparecer para a gente no terminal já. Não precisa de muita coisa não, tá? Vou dar o play aqui, ó. Beleza, a gente já consegue ver a nossa lista no terminal. Agora vamos fazer algumas coisas com ela para a gente entender melhor como funciona a lista. Uma coisa que a gente já pode fazer é tentar acessar um item individualmente. Ao invés de acessar ela inteira no terminal, a gente consegue acessar um por um. As listas, elas são indexadas, são parecidas com os arrays, né? Então, o array no JavaScript ele começa a partir do 0 e vai até o último elemento que tiver dentro do array. A mesma coisa na lista aqui, que é como se fosse um array também, tá? Então a gente começa a partir do 0, que seria hambúrguer, depois o índice 1, depois o índice 2, que é o macarrão, e por último aqui o índice 3, que é pizza. Então se eu quiser ver o primeiro valor dessa lista, o primeiro item, eu coloco o índice 0. Então é assim que eu faço para acessar, coloco aqui entre colchetes também, coloco o 0 aqui. Se eu quisesse acessar o sushi, eu coloco aqui o 1, tá? Como eu quero acessar o primeiro elemento, eu vou colocar aqui o 0, vou rodar novamente e a gente vai ver que vai aparecer para a gente somente o primeiro nome, hambúrguer. Se eu quisesse ver o segundo elemento, vou colocar um aqui, ó, vou rodar de novo, e a gente vê que agora apareceu o sushi, beleza? Agora, como é que a gente faz para, por exemplo, se eu quiser trocar um valor, eu consigo trocar um valor? Consigo mudar? Sim. A gente pode vir aqui, ó, e colocar assim, ao invés de ser o primeiro elemento ser hambúrguer, eu posso colocar uma outra coisa aqui. Eu posso colocar, por exemplo, feijão e arroz. Só falta colocar aqui, claro, acessar o índice 0, né? Beleza, agora sim, vamos lá. Rodar de novo aqui. Olha só, feijão e arroz. A gente conseguiu trocar, né, aquele índice ali. Se a gente quisesse colocar, por exemplo, para printar a lista inteira, para a gente ver como é que está a lista agora, a gente vai ver que o primeiro item da nossa lista mudou para feijão e arroz. Vou trocar esse cara aqui, vou tirar isso aqui para deixar mais simples o nosso exemplo. Agora, o que a gente pode fazer mais? A gente pode trabalhar com loops para poder mexer com vários itens ao mesmo tempo. Então, a gente pode, por exemplo, botar aqui for item em comida e aí printar cada item, né? Eu poderia fazer várias coisas, vou só printar cada item aqui para poder a gente ver esses itens sendo printados na tela para a gente. Ó. Vou rodar novamente. E a gente vê aqui que todos os itens foram printados. Aqui em cima a gente estava printando somente a lista, né? Ela fica com o formato dela. E aqui todos os itens. Se eu quisesse, por exemplo, concatenar aqui, ó, botar um tracinho no início de cada item da lista, eu posso botar aqui, ó, traço, e colocar um mais aqui para poder concatenar com cada item. Vou rodar novamente e vocês vão ver que agora vão ficar com um tracinho, ó. Tá vendo? A gente sabe que o print ele já pula a linha automaticamente, né? Por padrão. E ele só pulou, colocou um tracinho, concatenou e pulou de linha em todos os itens. Por último, agora a gente vai ver alguns métodos que são utilizados para trabalhar com listas. Lembrando que eu já falei para vocês, métodos são funções dentro de objetos, dentro de módulos, tá? E aqui, no caso de listas, não é diferente, tá? Ele vai se comportar como objeto também, só que a gente vai conseguir manipular essa lista.
bem parecido com o JavaScript. Quem vem de outras linguagens já sabe muito bem o que é um método, já conhece, então não precisa de toda essa introdução. Mas para você que está começando, é importante a gente frisar que métodos não são nada mais, nada menos do que funções dentro de um objeto, funções dentro de uma estrutura, ok? Então vamos ver aqui algumas funções que a gente consegue fazer para trabalhar. Vou comentar isso aqui e esse aqui também, tá? Só para poder a gente conseguir ver... vou deixar isso aqui embaixo, vou tirar esse print daqui, vou deixar ele aqui embaixo para poder a gente ver o resultado de cada manipulação dessa lista aqui, para ficar mais fácil da gente ver. Então, o primeiro método que a gente vai usar vai ser para adicionar um elemento no final da nossa lista. Como é que a gente faz para utilizar isso? A gente consegue, claro, fazendo assim, ó, comida, e vamos supor que o último elemento seria o 4, né? O 4 está lá. Eu posso chegar e colocar aqui, ó, arroz. Se eu executar agora, olha só o que é que dá. Claro que eu não posso fazer isso. Por que eu não posso? Porque ainda não existe esse valor. No JavaScript a gente consegue fazer isso. Aqui no Python eu não consigo. Que coisa, não? Para eu fazer isso aqui, eu já teria que ter um valor existente no índice 4. Como não existe esse valor, ele disse que não dá para fazer. Está fora do range, né? Está fora da faixa de valores que existentes nessa lista. Então, para poder a gente adicionar valores somente utilizando o método append. A gente pode fazer aqui assim, ó, e a gente vai utilizar esse método aqui e vamos colocar aqui, ó, arroz. Agora, o arroz vai entrar na nossa lista. Executar novamente. E agora sim a gente vai conseguir ver aqui, ó, arroz. Agora a gente conseguiria fazer aquilo que a gente fez, ó. Comida, ponto, né? Ponto não, perdão. Tipo, colocar aqui o índice 4 e adicionar alguma coisa qualquer aqui. E a gente vai conseguir dar um replace no arroz, ó. Vou executar novamente. Agora sim, eu dei um replace naquilo que já existe. Então, fiquem atentos, não é igualzinho a outras linguagens de programação. Se você está acostumado com JavaScript, você não consegue adicionar um valor assim on the fly, né? Do nada, assim, colocar um índice que não existe, sei lá, um índice 100 e sair jogando um valor lá. Não, aqui é diferente. Para você adicionar um valor, você precisa usar um método append, beleza? Vamos ver agora um outro exemplo, um outro método, um método remove, que é para remover um elemento. Então, colocar aqui, comida.remove, e colocar o elemento que eu quero que remover. Colocar, por exemplo, sushi. Quero remover o sushi aqui. Vai ficar sem um sushi, vai ficar hambúrguer, macarrão e pizza somente. Vou executar novamente. Olha só, hambúrguer, macarrão, pizza e arroz. Que arroz a gente adicionou aqui, né? Eu esqueci de comentar esse carinha aqui. Beleza. Vamos lá. Próximo método que eu vou utilizar, vou comentar esse de cima também. Colocar aqui, ó, comida.pop. E o que o pop faz? Ele vai remover o último elemento, que é pizza. Então, a gente vai ter só 3 elementos na nossa lista. Vou executar novamente. Ó, hambúrguer, sushi e macarrão. O último elemento foi removido. Pop, ele remove. É bem parecido com o JavaScript esse aqui. Vamos falar agora de outro método aqui, que é o insert. Comida.insert. E esse insert aqui, o que ele faz? Ele vai inserir no índice que a gente quiser colocar aqui, no caso, por exemplo, se eu colocar 0, ele vai assumir a posição do hambúrguer, que é o 0, e vai empurrar o hambúrguer para o próximo índice. Então, índice 0, que é hambúrguer, vai passar a ser índice 1. Se eu quiser colocar, por exemplo, aqui cupcake, acho que é assim que escreve, né? Se eu colocar o cupcake aqui no índice 0, ele vai assumir a primeira posição da nossa lista. E a nossa lista vai ter 5 elementos, só que com o cupcake sendo o primeiro elemento. E o hambúrguer passou a ser o segundo, e o restante, ó, todo mundo foi para frente também, tá vendo? Se eu fizesse, por exemplo, só para vocês verem aqui, terem uma noção, se eu colocasse no lugar do sushi, que é o item 1, a gente vai ver que ele vai entrar no lugar do sushi e vai empurrar todos os outros que estão junto com o sushi para frente. Todo mundo vai para os próximos índices. Vou executar novamente, ó. E a gente vê aqui que cupcake agora ele está no lugar do que estava o sushi e o sushi foi para o índice 2 e assim por diante. Cada um foi ocupando as próximas posições. Um outro método que a gente pode usar é o sort. Comida.sort. Que ele vai simplesmente fazer com que a nossa lista seja ordenada alfabeticamente. Então, vou executar aqui para vocês verem, ó. Hambúrguer, macarrão, pizza, sushi. Só que olha só, a ordem está diferente. Ele está fazendo uma ordem alfabética. H e M. M vem antes de pizza, antes de P de pizza, né? E P de pizza, né, vem antes de S de sushi.
dentro do alfabeto. Então, ele ordenou alfabeticamente para a gente essa lista, utilizando o método sort. Por último, a gente vai ver um outro método que é para limpar a nossa lista, que é o clear. Se eu quiser limpar a lista, boto o método clear e ele vai limpar para a gente. Ó. Vou dar o play aqui e a gente vai ver que a nossa lista agora está vazia. Beleza? Esses foram alguns exemplos, gente, só para vocês entenderem como funcionam as listas, tá? Em Python, a gente ainda vai trabalhar com esse tipo de estrutura de dado lá para frente. A ideia aqui é só para poder a gente ter uma ideia, conhecer um pouco e depois lá na frente a gente trabalhar um pouquinho mais, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui da série Python Essencial e, claro, não esqueçam de se inscrever, ativar a notificação, deixar um comentário aí embaixo. Deixa um like também se gostou, beleza? Valeu, gente. Fui!